Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um convidado diferente e um assunto muito interessante. E continua repercutindo muito nas redes aquela minha entrevista com Rodrigo Dinamite, relembrando o nosso saudoso Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Se você não assistiu esse episódio, pode conferir no nosso YouTube, no Instagram e também no Twitter. No Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. E hoje, um baita convidado também, Antônio Lopes Júnior, mas o nome artístico dele é Júnior Lopes, desde pequenininho, técnico de futebol, é o meu convidado hoje no nosso podcast. Tudo bem, Júnior? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Wagner, prazer é meu, bom aí bater um papo contigo, amigo antigo, né? É verdade. Eu que acompanhei basicamente o início da carreira do Júnior, começou no Bangu, não é isso ou não? Ou já foi no Vasco? No profissional foi Bangu, mas na base no Botafogo. Na base do Botafogo. 96, era auxiliar do Sub-20 do Botafogo. Entrei como estagiário ainda, fiquei um ano lá como estagiário. Aí depois fui contratado e depois fui para a base do Vasco também. Fiquei mais 3 anos. 3 ou 4, fiquei um no Sub-20 e 3 no Mirim, total de 4. Isso foi em que ano? Quando você começou a carreira na base? 96 comecei no Botafogo, 97 a 2000 no Vasco. 28 anos, né? 28 anos. Isso. Então, nesse episódio, você vai saber de bastidores do futebol, porque o Júnior Lopes, trabalhou também com grandes técnicos e tem a carreira dele como treinador por esse Brasil afora. Agora, você vai saber e você sabe o que acontece, por exemplo, com um jogador de futebol que sai da divisão de base, a luta que ele tem, né, o surgimento, vai para a base e da base tenta chegar a ser profissional. E como é que é isso com o treinador? Porque o treinador também começa. E o Júnior, bem ou mal, ele é filho de um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, que é Antônio Lopes, o treinador mais vitorioso da história do Vasco. Isso foi bom? É ruim para um garoto que quer começar a carreira? E olha que ele já tem 28 anos de profissão. Essa transição, né, da base para chegar a ser treinador profissional, é difícil também igual ao jogador, Júnior? É difícil, ainda mais quando se começa jovem. Eu comecei em 96, eu sou de 73, né? Eu tinha 22 para 23 anos, eu faço aniversário no fim do ano, em novembro. E fiquei um ano no Botafogo, quer dizer, peguei ali Marechal Hermes, né? Ainda era bem precária, as condições eram bem precárias, né? Muita dificuldade. Depois fui para o Vasco, fiquei um ano no Sub-20 também, tudo como auxiliar, né? Depois aí acabei como treinador de uma categoria menor, que era o Mirim, né? Hoje em dia chamado de Sub-13. E aí depois é que eu fui para o Bangu profissional, 2001 já. Aí como auxiliar do profissional e depois, em 2002, assumi como treinador também. Então a passagem é difícil, né? E a gente vai tá tendo sempre que se renovar, né? A gente está tendo sempre que se atualizar. Mas essa transição realmente é difícil, até chegar a profissional, né? Eu fiquei aí 5, 6 anos na base, né? E depois até hoje no profissional, desde 2001. Esse é o detalhe. E tem muita gente que não sabe, os grandes treinadores já foram auxiliares. Ninguém nasce pronto. Alguns nasceram, né? Tipo Dunga. Dunga nasceu pronto, né? O Falcão nasceu pronto. São exemplos aí, pronto, são exceções. Da seleção, né? São exceções. Por falar em seleção, você também trabalhou na base da seleção, Sim, né? Trabalhei na base também, de Sub-17 também fui auxiliar, né? Tem até uma história interessante, porque no caso do Antônio Lopes, do meu pai, né? Ele foi para a CBF em outubro de 2000, foi convidado. E eu já estava lá desde 99, né? E aí, na época, até eu já estava há um ano na CBF, quando ele foi. E na época, lógico, né, teve aquelas notícias meio que maldosas, né, filho de Antônio Lopes está na CBF e tal. Aí eu me lembro que eu liguei na época para a pessoa que botou isso, na época a notinha do jornal, né, e falei, vem cá, você sabe fazer conta? 99 vem antes de 2000, eu tô aqui há um ano já. Se alguém botou alguém, fui eu que botei ele, não foi ele que me botou. E esse é um detalhe interessante pelo seguinte, você é filho de um dos maiores técnicos da história do futebol. Um beijo carinhoso para o Antônio Lopes e para a esposa, que sempre acompanha a nossa programação, agora no podcast, mas do rádio. Foram anos e anos aí, mais de 38 anos, me acompanhando diariamente. Um beijo também. Agora, o que acontece é o seguinte, a cobrança é muito grande, porque você é filho de um grande treinador. Existe essa cobrança, igual de jogador de futebol, que alguns jogadores que foram muito famosos, seus filhos quiseram também seguir a carreira, e a cobrança às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né, Júnior? Sim, tudo tem o seu momento, né? Eu acho que no início, né, foi bom em algumas situações, lógico, não posso negar isso, né? Sempre abre portas e tal.
Mas depois, realmente, a cobrança é muito grande. Tem as pessoas que não conhecem o seu trabalho, né? Como você falou no início aí, eu já trabalho há 28 anos no futebol. E até hoje, meu pai já parou de trabalhar com futebol, né? E até hoje, em alguns momentos, algumas pessoas consideram, né, de forma pejorativa e tal, tá ali porque é filho do Antônio Lopes e tal, uma coisa que não tem realmente nada a ver, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com 13 treinadores, fui auxiliar de 13 treinadores diferentes, sou amigo deles todos. Todos praticamente sempre me convidaram para trabalhar em outras oportunidades, né? Então eu acho que isso me deixa bastante feliz, né? E prova aí a minha sequência na carreira, né? Eu acho que isso é o mais importante. Por exemplo, para quem não sabe, né, o Júnior trabalhou com o pai em algumas oportunidades, mas trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, trabalhou com o Mano Menezes, quer dizer, teve Cuca, então você teve também outras bagagens importantes, que são grandes técnicos do nosso futebol, né? Sim, eu tenho muito orgulho disso. Trabalhei com Lopes, Mano, Vanderlei, Cuca, né, que são 4 treinadores aí nível seleção brasileira. Trabalhei com Dé Aranha, Carlos Roberto, Miguel, vários outros também, Marcos Paquetá, vários outros aí que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender bastante também. E você vai criando a tua cara, né? A tua identidade. Tem coisas, logicamente, o Antônio Lopes e o Vanderlei foram os que eu mais trabalhei 4 anos com cada um. E lógico que tinha coisas deles e de todos os outros treinadores que eu concordava e tinha coisas que eu não concordava. E aí você leva para a tua vida, logicamente, o que você concorda. Por exemplo, vamos lá, você trabalhou com seu pai várias vezes. Tem coisas que ele fazia no campo que você não faria se fosse treinador? Com certeza, isso é normal, né? Dá para citar? Assim. Então, você está falando do meu pai e do Vanderlei. Vamos fazer um paralelo ali, mais ou menos, dos dois, né? Que foram os dois que eu trabalhei mais. Trabalhei 4 anos com cada um. O Antônio Lopes, assim, ele era um cara muito organizado ao extremo, né? Muito disciplinador. E eu fui criado meio assim para o futebol, né? Não digo criado como homem. Ele, logicamente, é a minha maior referência como profissional e como homem, né? Mas eu fui criado, assim, com essa ideia também no futebol, né? Um exemplo, a gente ia para o jogo, e eu faço isso muito hoje em dia também, pensando o que o adversário ia fazer, 500 substituições, pode encaixar dessa forma, pode encaixar da outra, que eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Isso é um fator positivo, mas que em alguns momentos se tornava até um fator negativo. Em poucos momentos, mas em alguns momentos se tornava. De, às vezes, você deixar uma equipe muito robotizada, de você deixar uma situação, alguns atletas até também dessa forma, né? De repente, com menos confiança. Então, você tem que estar sempre o equilíbrio. E o Vanderlei já era bem ao contrário nesse aspecto. Eles até se parecem, né? O Vanderlei foi auxiliar também do Antônio Lopes quando começou a carreira. Mas o Vanderlei já era o cara da intuição, já era o cara que pegava as coisas muito rápido, né? Eu fui muito acostumado e até hoje eu gosto, né? Às vezes eu vejo o jogo 3 vezes, 4 vezes, repito. Antigamente tinha mais dificuldades, né? Hoje em dia com o computador é tudo muito mais fácil, está tudo muito evoluído. Mas eu sempre fui de ver jogos 3, 4 vezes. Quando eu era auxiliar dele, às vezes eu sentava para ver jogo com ele, né? Que eu já tinha visto 3, 4 vezes e ele pegava coisa, às vezes em 5, 10 minutos, ele pegava coisa que às vezes eu levei 2 jogos para ver. Entendeu? Então o Vanderlei era muito esse cara da intuição e acabava em alguns momentos não sendo tão padronizado quanto o Antônio Lopes. Então você tem que tentar buscar esse equilíbrio. Isso é um exemplo que é bem bacana, né? O equilíbrio da padronização, da organização, com o equilíbrio também do empirismo, da intuição, que era muito forte no Vanderlei. Agora, eu queria que você passasse pra gente o seguinte: técnico de futebol, então, decide jogo. Sim, com certeza. Porque muita gente só fala do jogador, do técnico, pouquíssimo. Sim. E uma coisa que eu falo muito em palestra é que ninguém lembra do técnico do Santos, que foi o treinador mais vitorioso da história do futebol brasileiro. A gente respeita todos os grandes técnicos que nós já tivemos, Zagallo principalmente, né? Pela carreira que ele foi como jogador e como técnico da seleção brasileira, mas tem alguém que venceu mais que o Zagallo. Um técnico que venceu mais que o Antônio Lopes, que o Vanderlei Luxemburgo, que os grandes técnicos, que o próprio Filipão, né? Que foi o Lula. Porque aquele time do Santos, que ganhou tudo, 2 mundiais, 2 Libertadores, 11 ou 12 paulistas, campeão brasileiro 5 vezes, tinha treinador, né, Lopes? Lógico. Hein? E eu vejo assim, há uma desvalorização muito grande do treinador brasileiro, principalmente, né? Se fala muito que o Brasil foi pentacampeão do mundo somente pelo talento dos jogadores, e não é assim. Não é assim, é lógico que o Brasil sempre teve jogadores talentosos e tal, mas os treinadores também foram muito competentes ali. Eu vou dizer, 58 e 62 a gente sabe muito pouco, eu nasci em 73, né? A gente sabe muito pouco da história e tal, ver os lances, né?
Mas vamos lá, as 3 últimas conquistas do Brasil. 70 eu não era nascido, mas sei bastante a história que já foi muito mais divulgada, né? O Zagallo foi muito importante taticamente ali. Foi um treinador que botou todos aqueles camisas 10 ali, Rivelino, Jairzinho, Pelé, Tostão, né? Que o Saldanha não tinha colocado e conseguiu organizar, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, conseguiu organizar o sistema, puxou o Rivelino ali quase pro meio campo também, fazendo um quarto homem, quer dizer, teve importantes funções táticas. Em 94, o Parreira foi campeão ali do mundo com uma coisa que hoje em dia é moderno, né? A posse de bola, o Brasil tinha muita posse de bola no campo de ataque, principalmente, né? Fazia aquelas 2 linhas de 4, com os 2 volantes, com o Mazinho e com o Zinho de um lado, e o Bebeto e o Romário à frente, coisa que hoje em dia é taxada de moderna, e a posse de bola o tempo inteiro era do Brasil. Em 2002, o Filipão saía ali, o tempo inteiro. O Filipão tinha, sem mudar as peças, ele tinha um esquema com 3 zagueiros, com 3-5-2, né? E sem mudar a peça, ele ia pro 4-4-2, com o Edmilson indo pra frente da zaga, de acordo com o adversário. E em alguns momentos ele ia pro 4-5-1 até, trazendo um pouquinho o Rivaldo ali mais pro meio campo e deixando só o Ronaldo enfiado. Então foi um treinador que teve as suas virtudes taticamente também. Então se fala muito, eu acho uma injustiça muito grande, de que só hoje em dia que tem modelo de jogo, que o treinador é importante, e antigamente era muito importante também. E as 3 conquistas últimas do Brasil, né, 58, 62 eu sei menos, os treinadores foram muito importantes, com certeza. E um detalhe aí, eu conversava com o Zagallo quando ele era técnico do Flamengo, e ele foi o técnico do tricampeonato. Sim. Né? E todo mundo sabe os problemas internos que existiam dentro daquele elenco. E eu virei para ele e falei assim, você não é só técnico, você é administrador de vaidade. Porque técnico é isso também, né, Júnior? Eu formei em Educação Física, 95, né? Hoje eu tenho os cursos da CBF, tudo e tal, mas logo em seguida, na época, eu formei em 95, fiz o curso de 1 ano de treinador, em 96, pela UFRJ. E o meu professor na época foi Humberto Redes, que foi jogador do Botafogo também. E ele tinha uma frase que eu uso até hoje, né? Dentro disso que você falou. O treinador tem que ter 1001 qualidades. Não adianta o treinador só ser bom de dar um treinamento, só ser bom de escalação. Ele tem que ter 1001 utilidades. E você citou aí um exemplo clássico, né? Que era aquele time ali do tricampeonato do Flamengo, 99, 2000, 2001. Que pelo que falam, né? Edilson e Pet não se falavam. Tinha o Beto ali, que era um cara também já grande naquela oportunidade, né? O Júlio César começando com muita moral. Então o treinador tem que ser esse administrador de vaidade, sim. E isso é um ponto positivo. Às vezes as pessoas ridicularizam isso como se o treinador é só boleirão e tal. Não, isso é um ponto muito positivo. Fala-se muito do Renato, né? Eu acho o Renato um baita de um treinador. O Renato, a campanha que ele fez ano passado com o Grêmio, vindo de uma 2ª divisão, o Grêmio vindo de uma 2ª divisão, e ele ser vice-campeão brasileiro, eu acho que não tem na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Né? E muito pouca gente valoriza. Se fosse um treinador ali, de repente, né, taxado como um treinador tático e tal, ia se valorizar muito mais. Né? Eu vou daqui a pouco perguntar um negócio para você, quer dizer, já vou perguntar e você responde na sequência. Hoje, as pessoas olham muito aquele treinador de terno e gravata, né, que fala 2, 3 idiomas, é o perfil europeu que eles querem implementar aqui, tanto é que alguns técnicos de fora estão trabalhando aqui no Brasil. Eu não sou contra, sim, mas da mesma forma que você traz, você também tem que ser aproveitado, porque nós temos também bons treinadores. Se essa filosofia veio para ficar. Olha aqui, deixa eu dar uma pausa. Ô, João, cadê o nosso mestre Balbino? Cadê o Balbinos Costelão? Coloca na tela aqui. Aí, Balbinos Costelão, delícia de costela, desde 2016. Esse aí, não sei se você conhece, esse é o Balbino. Sim. Esse é o mestre Balbino, né? A melhor costela do Rio fica lá no Balbinos, delícia de costela. Costela, tem cupim, tem tudo que você puder imaginar. Bolinho de feijoada, hein? Pastel de costela, pastel de queijo. Olha, tem inúmeras opções. E você que acompanha a gente no Instagram, também no YouTube, você concorre aí a um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão. Vários atores da TV Globo vão lá almoçar. Imagine só, você está aí no final de semana, pegou a esposa, pegou a família, foi almoçar no Balbino, né? E aí encontra um ator. Um ator da Globo. Semana passada eu botei quem? O José Loreto, não foi isso? Botei o José Loreto. O José Loreto estava assando a costela lá no Balbino. Quem come sempre lá é o Adriano Imperador, né? Sim. Vários cantores e tudo mais. Então, pode dar uma passada lá no nosso Balbinos, delícia de costela, que fica ali na Praça do Bandolim. Em frente à estação do BRT, tá lá o meu amigo Mestre Balbino recebendo você. E você que está curtindo, compartilhando, dando um like, pode, quem sabe, ganhar um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão. O resultado no meu Instagram, logo após esse episódio. Júnior,
Me diga uma coisa, treinador de futebol tem que usar terno e gravata e falar 2 ou 3 idiomas ou não? Não, eu acho que são qualidades importantes, logicamente, né? A questão dos idiomas. Não de terno e gravata eu acho que não é tão importante. Mas é uma qualidade a mais, é o que eu falei. O treinador tem que ter 1001 qualidades. Só que hoje em dia, como eu falei antes, eu vim da ciência, eu não fui jogador de profissional, né? Eu joguei até sub-17 no São Cristóvão e fiz educação física, formei 1 ano de treinador. Depois eu sou fisioterapeuta também, apesar de nunca ter exercido. Fiz os cursos todos da CBF, né? Tenho a licença Pro. Então eu vim da ciência. Só que o que eu vejo hoje em dia é se deixando muito de lado, né, o improviso, o empirismo do futebol brasileiro, que é um traço marcante, né? Até na questão mesmo de dentro do campo, né? Essa coisa de toda hora você tocar e sair, tocar e sair. Isso é importante, mas hoje o jogador brasileiro e as divisões de base estão perdendo aquele 1 contra 1, né? A criação, a criatividade do atleta. Eu destaco hoje, que eu acompanho também muito, nem o conheço pessoalmente, que é o João Paulo, lá do Palmeiras, né? Que é o coordenador geral da base, é o diretor geral da base do Palmeiras. Ele agora criou lá, não sei se vocês viram, criou no CT do Palmeiras da base, né, um campo só de terra lá, porque revivendo o futebol antigo. E isso, pô, eu acho uma coisa importante. Eu acho que essas situações são importantes. Você não pode só europeizar o nosso futebol brasileiro. São importantes os conceitos europeus, mas não pode deixar de lado o conceito do futebol brasileiro, a raiz do futebol brasileiro, que é essa, do improviso, da imaginação, né, do drible. Você quebra linhas com passes, mas você quebra linhas com dribles também. Isso é importante de ser falado. E hoje em dia, voltando um pouquinho na tua pergunta, né, fiz só um preâmbulo, essa questão do treinador, está se valorizando muito o treinador, realmente que fala bonito, que usa expressões que são taxadas como novas, que em alguns momentos equivale a uma mesma coisa, a uma mesma situação que era falada anteriormente, só que com outra linguagem, né? Então, eu acho que é importante você valorizar o produto final. O que é o produto final? Como o time joga em campo, né? Se o time dele é organizado. O próprio Nova Iguaçu agora, que foi um exemplo aí, muito o treinador dele, um cara humilde, um cara que se comunica bem até e tal, mas é um profissional competente, está há 3 anos no cargo, né? Mas era um profissional humilde, um profissional que não tinha um linguajar assim tão avantajado de termos novos, né? Mas você via a equipe dele, você via uma equipe organizada, né? Estou dando um exemplo que é bem recente agora. Você via uma equipe organizada, você via os próprios jogos contra o Vasco nas semifinais. Mas ele faria sucesso, né, num time grande? Ele faria sucesso num Vasco, eu acho que o primeiro Fluminense, de tudo Botafogo, que ele fez sucesso foi por ele estar há 3 anos no cargo, né? Eu joguei contra o Nova Iguaçu, eu trabalhei no Audax 22 e 23. Eu joguei contra o Nova Iguaçu em 22, ele já era o treinador do Nova Iguaçu em 2022, sem sair, né? De lá para cá, é um cara da casa, é um cara que conhece a casa, conhece a base, conhece a raiz. Você vê os grandes trabalhos no futebol brasileiro, como a gente citou aqui, de Antônio Lopes, 96 a 2000, Filipão no Palmeiras, Filipão no Grêmio, Vanderlei no Palmeiras. São trabalhos que tiveram raízes, né? E esses treinadores, voltando um pouquinho para esse aspecto do treinador também, quando se trouxe o treinador europeu, vi de Jorge Jesus, que deu muito certo aqui, logicamente não sou contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, eu acho que esse intercâmbio é super válido. O que aconteceu? Deu-se a chave do clube para esses treinadores, né? Coisa que se fazia antigamente com o Antônio Lopes, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Filipão. E eu trabalhei com o Vanderlei bem assim, meio que na transição, né? Quando o futebol brasileiro estava dizendo que o Vanderlei, não, tem muito poder, traz a comissão técnica inteira e não pode se dar tanto poder ao treinador. No momento que começou a se tirar o poder do treinador brasileiro, né? Logo depois teve a Copa de 2014, que o treinador brasileiro acabou ficando um pouquinho por baixo, foi quando vieram muitos europeus para cá, e argentinos, sul-americanos também. E quem chegava de fora se dava todo esse poder. Eu me lembro do Jorge Jesus quando chegou, né? O Marcelo Fela, que você conhece, que hoje é auxiliar do Renato no Grêmio, é um baita de um profissional também. Eu me lembro que ele tinha saído o Abel, né? Abel Braga, do Flamengo, e o Marcelo Fela tinha dirigido 4 jogos. Tinha tido 3 vitórias e um empate no Fla-Flu, um 0-0. Eu até fui nesse jogo. E o Jorge Jesus chegou e afastou o Marcelo Fera. Nem treino ele via. Eu sei que eu me dou com ele. Nem treino ele via. Então, será que foi certa essa medida? Não sei, cabe, mas deu-se esse poder ao Jorge Jesus na época. É lógico que o trabalho foi super reconhecido, foi um trabalho super valorizado, né? Mas eu estou fazendo só a comparação que se tirou o poder do treinador brasileiro, os treinadores que davam certo, né? Dessa forma, né? Eu acho que o treinador tem que ter o poder máximo no clube, sim. A partir do momento que ele não estiver agradando mais, você tira ele, mas tem que dar o poder. Só que começou
uma coisa muito de tirar o poder do treinador brasileiro, né? E os estrangeiros, quando vêm, têm todo esse poder. E muitas vezes dão certo por causa disso, por causa da continuidade, como é o caso do treinador do Nova Iguaçu, né? Que tem uma continuidade de 3 anos. Agora, por exemplo, você falou em continuidade. Seu último trabalho foi no Ipatinga, né? Lá em Minas Gerais. E você ficou 14 dias. Não tem também muito falta de respeito com o profissional? Porque ninguém pode ser julgado positivamente nem negativamente em 2 semanas. Exatamente. Ano passado eu fiz um trabalho muito bom no Audax, aqui no Rio, né? Nós fomos vice-campeões da Taça Rio e tal. Depois eu fui pro Camboriú, na Série D também fiz um trabalho bem bacana, né? Mas assim, aí fui agora esse ano pro Ipatinga. E foram trabalhos que tiveram tempo, né, para ser trabalhado e tal, e eu tive sucesso nos 2 trabalhos. Do Ipatinga agora realmente é uma coisa que eu nunca vivenciei, né? Eu trabalhei 3 jogos. As viagens em Minas são muito grandes, né, nos campeonatos estaduais. Eu costumo dizer que eu fiquei mais dentro do ônibus do que no campo, porque eu fui para 2 viagens imensas. Nós jogamos 2 jogos fora de casa, né? Uma viagem com 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Outra viagem com 12 horas para ir, outra e 12 horas para voltar. E eu dei 6 treinamentos nesses 14 dias. Quer dizer, então, nitidamente, aí é a questão do dirigente também, né? O dirigente estava sofrendo muito. O Ipatinga é um time que tem torcida, tem uma cidade boa. E, assim, a torcida, em momento nenhum, pegou no meu pé, como a gente diz no futebol, né? Ali e tal. E estava pegando no pé do presidente, no caso, né? Que era o Nicanor. E, assim, aí chegou no vestiário, acabou o jogo, ele me chamou e me demitiu. Não, desculpa e tal, eu sei que você não é o culpado, mas eu tenho que tomar uma atitude de alguma forma e tal. Então, isso é, de certa forma, um amadorismo do futebol brasileiro, que ainda existe, né? Principalmente em alguns campeonatos estaduais e tal, né? Hoje em dia eu já vejo melhorando bastante, eu já vejo trabalhos como esse do Nova Iguaçu, como foi o meu no Audax e tal, que se dá tempo. Né? E normalmente tem-se sucesso quando se dá tempo ao treinador de uma forma geral. Né? Mas ainda existem diretores amadores como esse. Né, infelizmente é uma realidade do nosso futebol. Eu estou aqui com Júnior Lopes, técnico de futebol, é o nosso convidado hoje no podcast Livre, Leve e Solto. Esse cara aqui também tem muita história para contar, porque ele já trabalhou com grandes técnicos e também com grandes jogadores. E já que nós falamos em vaidade, você já viu muita situação de vaidade entre jogadores, né, Júnior? Sim, bastante. O que você pode citar pra gente aí? A vaidade, normalmente... Romário e Edmundo, e aí? Vamos lá. O que eu ia falar, né? Normalmente... Meus 2 amigos, Romário e Edmundo. Já foram amigos, né? Já foram inimigos, voltam a se falar, ficam sem se falar. Então, aquele caso ali, né, de Vasco, eu era, na época, né, aquela época de Vasco ali foi uma época muito boa, né, de 96 a 2000. Foram 4 anos seguidos que eu trabalhava na base, mas eu era quase que você vivenciava isso lá, né? Eu era quase que um auxiliar também. Eu ficava junto, eu ia nos jogos, naquela época, até celulares, ligações de celulares e tal, eu fazia bastante quando no caso, o Antônio Lopes estava suspenso, que teve uma época que ele ficou suspenso, depois ele acabou a suspensão, mas aí ele gostava de assistir o jogo de cima, né? E ficava. E aí eu fazia muito essas ligações e tal dele pro Alcir, né? E vivenciei bastante ali. Aquele caso ali de vaidade, né? Mas às vezes as pessoas não têm muita lembrança, né? Eu me lembro muito bem, graças a Deus eu tenho uma memória bacana, né? Na verdade, o que aconteceu ali? Ali, eu tenho certeza que se tivesse... Teve um episódio, Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto, em 1999. Foi quando começou tudo ali, aquela questão de Edmundo e Romário. Era o último jogo da primeira fase, Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Vasco tinha caído um pouquinho, na época classificavam 8, né? O Vasco vinha caindo um pouquinho e tal, chegou a ficar em segundo lugar, não sei se chegou a ficar em algum momento em primeiro e tal. E no último jogo foi Vasco e Botafogo de Ribeirão Preto, o Vasco empatou de 1-1, tinha perdido uma semana antes pro Cruzeiro, também fora de casa. Então o Vasco vinha caindo um pouquinho ali nas rodadas finais de performance. E teve um pênalti pro Vasco no finzinho ali, 43, 44 minutos do segundo tempo, e o Edmundo perdeu o pênalti. E acabou 1-1 aquela partida, do Botafogo de Ribeirão Preto já rebaixado. Era um time que não estava bem na competição. Então esperava-se uma vitória do Vasco. E aí ficou aquele clima meio ruim, assim, no vestiário e tal e tal. E eu me lembro, você conhece bem o vestiário de São Januário, a gente vem do campo, né? Entra aqui a escada e aí logo à direita é o vestiário do treinador, é a sala do treinador. E na sequência, assim, ficavam os jogadores, né? Ficavam num L, assim. E aqui ainda tinha uma mesinha, assim, que era a rouparia aqui.
E aí nós entramos na sala ali, eu me lembro bem, eu, Lopes, meu pai, o Alcir e o Isaías. E estávamos conversando e tal, aquela tristeza e tal, o ambiente do Vasco, o vestiário estava triste porque empatou um jogo e tal, ainda mais tendo perdido o pênalti aos 44. E aí, no caso, o Lopes, né, meu pai virou e falou assim pro Isaías, pô, o time tá caindo, o time não tá bem e tal. E aí, no domingo, já era o primeiro jogo do mata-mata contra o Vitória, naquele ano. E aí, ele falou, Isaías, eu vou concentrar esses caras amanhã já, quinta-feira, pra domingo e tal, já vou concentrar eles amanhã. Avisa aí que vai ter concentração e tal a partir de amanhã. Aí, Isaías falou, tá bom. Aí, nisso, o Lopes e o Alcir ficaram dentro da sala e eu saí com o Isaías, assim, batendo papo do jogo, coisas do jogo e tal. E o Isaías chamou o Silveira, que era o outro auxiliar, né? De grande saudade também, que já falecido. E normalmente era o Silveira que avisava essas situações. E aí o Isaías falou, ó, Silveira, avisa aí, por favor, e tal, que a concentração começa amanhã. E aí o Silveira foi, assim, era um L os jogadores, né? E o primeiro aqui era logo o Edmundo. E aqui tinha uma mesa redonda, né? Que era a rouparia aqui, e o Eurico estava sentado aqui, assim. E aí, o primeiro que o Silveira avisou foi o Edmundo, né? E o Edmundo estava de cabeça quente ali, tinha acabado de perder um pênalti e tal. E aí o Silveira, naquela época não tinha um WhatsApp, né? Como se faz hoje em dia, grupos de WhatsApp e tal, para baixar um pouquinho, né? O nervosismo. E o Silveira foi e já avisou logo ele, Edmundo, amanhã traz a roupa que já vai começar a concentração amanhã. E aí o Edmundo ficou fulo da vida ali, que era para concentrar na quinta-feira, levantou e falou, pô, Silveira, amanhã, pô, sacanagem, não sei o que e tal e tal. E o Eurico tava do lado assim, levantou. E aí falou, a concentração, rapaz, o time não jogou nada, não sei o que e tal, tá certo, tem que concentrar, não sei o que. E aí os dois começaram a se xingar ali, na frente de todo mundo e tal. Tanto que na época o Edmundo foi suspenso 10 dias, e tinham até falado que era problema com o Lopes e tal, e o Lopes não teve nada a ver, ele nem viu essa situação. Eu vi porque, por acaso, eu saí do vestiário com o Isaías. E nesse mesmo dia, e o Eurico e o Edmundo, o Eurico adorava o Edmundo, né? As pessoas, às vezes, até saiu essa série do Eurico e tal, as pessoas não correlacionam alguma coisa. Na minha mente é muito claro isso. Eu tenho certeza que se não tivesse tido esse problema, né, o Romário não teria vindo pro Vasco. Porque nesse mesmo dia, deu o problema do Romário da festa da uva lá do Flamengo. Era a última rodada do Flamengo e Juventude. Isso. E o Romário saiu do Flamengo. E o Edmundo ficou suspenso 10 dias. Tanto que foram 3 jogos contra o Vitória e o Edmundo não joga os 2 primeiros jogos, joga só o terceiro, que acaba a suspensão. E ali, quando dá o terceiro, quarto dia e tal, o Eurico chega no Lopes, né, no meu pai, e fala assim, Lopes, eu tô com o Romário na mão aí, você quer o Romário? A gente tem esse problema todo do Edmundo. O Eurico ainda estava meio em dúvida, por causa do problema que todo mundo sabia que tinha entre Edmundo e Romário. E aí, no caso, aí meu pai falou, não, pode trazer, eu quero, pô, ia ter o Mundial, né, eu quero, pô, mas como é que a gente vai resolver isso? E o Lopes, no caso, né, se dava muito bem com os dois, tanto com o Edmundo quanto com o Romário, ele que lançou os dois, né. E aí ele falou, não, pode deixar que eu vou resolver, caralho, não vamos desperdiçar essa oportunidade, pode trazer, traz o Romário e tal, e o Eurico trouxe. E aí acabou a suspensão e tal, chegou o Romário, o Vasco foi eliminado pelo Vitória do Campeonato Brasileiro. E quando o Romário chegou, né, o que o Eurico queria? O Eurico chegou e falou pro Lopes, meu pai, ô Lopes, o Eurico estava meio chateado com o Edmundo, porque teve aqueles problemas e tal. E aí falou, porra, vamos botar o Romário de capitão e o Romário de batedor de pênalti. O Edmundo tá vindo uma suspensão aí e tal, por indisciplina. E o meu pai e o Eurico tinham uma relação também bem bacana, né? E o meu pai falou, não, Eurico, doutor, deixa comigo que eu vou resolver isso. Eu acho que não é justo, o Romário tá chegando agora, a gente vai começar errado. Eu vou deixar o Edmundo de capitão e vou deixar o Edmundo de batedor de pênalti, porque é o justo, que o Romário tá vindo de fora, e vou chamar o Romário e vou falar. Aí o Eurico, tá bom, você que sabe, tal, tem certeza? Meu pai, não, pode deixar que eu vou resolver, não precisa se meter nisso não, deixa comigo. Quando o Romário chegou, no primeiro dia logo, meu pai chamou ele e falou, ô Romário, seja bem-vindo e tal, agora você tá chegando agora, né, o Edmundo já tá no clube, e o Edmundo vai continuar sendo o primeiro batedor de pênalti, vai continuar sendo o capitão. Se fosse ao contrário, se ele estivesse chegando e você estivesse no clube, eu ia fazer a mesma coisa, eu procuro ser justo. E aí o Romário chegou devagarzinho, naquela época de Vasco, né? No início ele chegou devagar e falou, meu pai sempre fala essa frase, não, professor, eu vim para ser soldado, não vim para ser capitão e tal. Eu quero é ser campeão do mundo e o caralho, vamos, beleza. Tanto que no Mundial não teve problema, tem aquela foto histórica lá, ele e Edmundo no jogo contra o Manchester e tal. Eles não eram amigos, mas foi um relacionamento tranquilo. Quando acaba o Mundial, no dia seguinte que acaba o Mundial, o meu pai pede demissão. Já estava 4 anos no Vasco e tal. E aí falou pro Eurico, pô, Eurico, chega, meu ciclo já chegou ao fim e tal, não quero mais.
E o Eurico, não, você vai continuar, você não pode sair e tal. E meu pai, não, eu quero ir embora, já tá na minha hora e tal. No dia seguinte, logo que acabou o Mundial. E aí o Eurico vira pro meu pai e fala, não, vamos fazer o seguinte, deixa o Alcir aí, eu vou te dar um mês de férias, você pega a Elza, que ele tinha intimidade também, pega a Elza, viaja, vai esfriar a cabeça, daqui a um mês você volta, eu deixo um mês aí o Alcir. E aí meu pai acabou cedendo, falou, tá bom, então eu volto, vou ficar um mês fora e tal, e volto. Ele tinha tido um problema de coração também, ele queria fazer exames e tal, 6 meses antes ele tinha tido um problema de coração. E aí nisso o Eurico dá 10 dias ao Edmundo também, porque o Edmundo perdeu o último pênalti e tal, e aí ele dá 10 dias pro Edmundo esfriar a cabeça. Parece que ele oferece ao Romário também, mas aí o Romário não quer, o Romário fala, não, eu tô chegando agora e tal. Nisso assume o Alcir, e aí o Edmundo volta depois dos 10 dias e tal, ainda tá o Alcir dirigindo, e aí parece que o Edmundo, aí eu não estava presente, não posso falar com tanta certeza, né, mas foi o que eu soube. Tem o jogo lá Vasco-Palmeiras, da primeira fase lá no Parque Antártica, que o Edmundo não é comunicado que o Romário ia ser capitão, né? E parece que a faixa tá no material do Romário, assim. Isso. E aí o Edmundo, quando vê aquilo ali, a faixa ali, falou, Isaías, o que é isso e tal? Não, o Romário é o capitão hoje e tal. Aí ele fala, me dá minha passagem aí que eu tô indo embora e tal. E aí parece que foi isso. E aí é isso. Quando tava ali o Lopes, não teve problema nenhum, né? E aí depois o Lopes volta no fim, aí já para as finais, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. E também corre tudo bem, tá? O Edmundo só volta no último jogo da final, que ele estava suspenso novamente por causa dessa questão de que ele saiu, abandonou e foi embora, né? E aí acaba o Rio-São Paulo, aí meu pai pede demissão de vez e sai de vez, né? E aí o problema, no caso, é no estadual, aquela coisa do bobo e tal é no jogo já do estadual, que já é o Abel Braga. E nesse caso aí, eu era o único repórter na porta do vestiário do Vasco e fui pego de surpresa, porque o quarto árbitro chegou com a súmula, né? E entregou pro Alcir. O Alcir Portela, que era um dos assistentes que naquela oportunidade estava como técnico. Sobrava bomba sempre pro Alcir. E o Alcir, o rapaz entregou a súmula para ele assinar, e aí o Edmundo viu a questão do capitão. Sim. E aí deu toda essa confusão. Isso. Ele abandonou o vestiário antes da bola rolar, 15, 20 minutos antes do jogo começar. Foi realmente um fato. E aí acabou indo para a garagem de um amigo dele lá em São Paulo jogar caxanga. Mas aí são outras histórias. Por falar em história, você também bebeu muito na água, até pelo relacionamento que seu pai tem com Evaristo de Macedo. Né? Um técnico que acabou virando folclore. Né? O Evaristo foi um grande folclore. Sabe tudo, sempre soube. Né? A passagem dele no Vasco, ele já tinha quase 70 anos, ou um pouquinho mais, quando foi técnico do Vasco. E ele ensinava o cara como fazer, com 70 anos. Né? O Clóvis Munhoz esteve aqui recentemente, contou uma história ótima envolvendo Evaristo, falando dele com o Romário, dizendo que, Romário, baixa a bola aí, porque eu fui ídolo no Real Madrid, no Barcelona. Você só foi no Barcelona. Entendeu? Então eu sou mais do que você. E entre outras coisas. E eu, por exemplo, eu já contei uma aqui do Evaristo, que o Vasco tinha um jogador chamado Jaiminho. Sim, lateral direito. Lateral direito. Acho que ele veio do Botafogo de Ribeirão Preto, se eu não estou enganado. E ele não era bom, tecnicamente, não era. E aí eu virei pro Evaristo e falei, Evaristo, vem cá, e aí? Pra que serve o Jaiminho? Você nem relaciona ele, não fica nem no banco, que naquela época tinha que ter um número certo. Ô, Wagner, o Jaiminho é maravilhoso, é fundamental. Eu falei, aonde? Ele conta piada. Ele é bom de grupo, eu tenho que levar ele pra viajar, que todo mundo fica rindo com ele. Né? O Evaristo, como é que você classifica o Evaristo e as histórias dele, que são todas reais? Impressionante, né? O Evaristo é uma figuraça, né? Mas era muito competente como treinador também. Como jogador, lógico que eu não vi jogar, né? Mas as histórias que se contam é que o Pelé só foi à Copa de 58 porque ele estava fora, né? Do país, que naquela época não se convocava quem estava fora. Ele era o único brasileiro fora do país, já na Espanha. E o Pelé só foi convocado por isso, né? Então diz que era um jogador fantástico, realmente. Como treinador, eu acompanhei bastante. Era um treinador muito competente também. Essa época de 2002, nós entramos no lugar dele, depois da Copa do Mundo, né? Mas meu pai e ele moram assim, na esquina um do outro, né? Então eles estão sempre juntos e tal. Ele é muito engraçado, ele tem histórias muito bacanas. Eu me lembro, já que é para contar a história dele, vamos contar uma história rápida aqui. Em 2005, o meu pai sai do Atlético Paranaense e vai para o Corinthians. Ele era vice-campeão da Libertadores no Atlético Paranaense, né? E foi para o Corinthians e acabou sendo campeão brasileiro. E quem o substitui no Atlético Paranaense é o Evaristo.
E aí eu me lembro que tinha aquele programa do Galvão Bueno às segundas-feiras. Bem Amigos, Às segundas-feiras, aí umas 2, 3 segunda-feiras, logo depois dessas trocas, né? Chamaram os dois, foi o Lopes e o Evaristo ali, né? Foi um programa muito legal, várias histórias e tal. E aí eu me lembro de ele falando, né? Ele falando, contando ao vivo, né, pra todo mundo, né? O Galvão riu pra caramba. Aí falando, o Lopes, eu cheguei lá no Atlético Paranaense, todo mundo falava, pô, o Lopes fez isso, o Lopes fez aquilo, o Lopes fez isso e tal. O time tinha sido vice-campeão da Libertadores, né? Aí teve um dia que eu já tava de saco cheio daquilo, eu falei assim, juntei os jogadores todos, falei, vamos lá, vamos fazer então. Como é que o Lopes fazia isso? Ah, era dessa forma e tal. E como é que era isso? Agora nós vamos fazer tudo ao contrário, não quero mais nada. Aí meu pai ria pra caramba. Então é um cara assim muito espirituoso, né? Mas, sem dúvida, era um cara muito competente como treinador também, tanto que foi treinador de seleção brasileira até, né? No Catar, ele tem uma moral imensa, né? Eu morei no Kuwait, nos Emirados lá, ele era rei lá no Catar também. Ele levou o Catar às Olimpíadas, se eu não me engano, e tal, como treinador, né? Tinha uma moral imensa lá. Era um baita de um treinador também. Esses técnicos folclóricos, né? Antônio Lopes, eu vou até colocar o Antônio Lopes também, que é de uma geração mais antiga, né? Antônio Lopes, que ele tinha um jeito, porque por ter sido delegado, ele tinha um jeito de tratar diferente dos outros. Hoje eu não sei como é que seria a vida do Lopes como treinador de futebol, porque eu considero que tem muito jogador mimimi por aí, né? Pra começar. É o jeito dele, que fazia muito sucesso e fez. Senão ele não seria o maior técnico da história do Vasco, né? Não sou eu que estou falando, são os números, né? Exato, Dane-se. É aquela história, igual o Romário. O Romário fez mais de 1000 gols. Fez. Paciência. Fez, você não pode ir contra números. Exatamente. Você pode gostar ou não, mas números são números. Né? O Antônio Lopes foi bastante questionado, até pela torcida do Vasco, mas ele é o treinador mais vitorioso da história. Aí, vamos lá. Jair Pereira, né? Antônio Lopes, Evaristo, são técnicos que são emblemáticos. Sim. Né? Hoje em dia, esses técnicos trabalhariam, esqueça a idade, mas pensa da forma que o Joel Santana, eles trabalhariam hoje, se fossem mais novos, mas da mesma forma que eles sempre foram, na tua opinião? Mas eu acho que eram caras inteligentes, né? Que sabem se adequar ao momento também. Você tem que se adequar ao momento, não tem jeito, né? Hoje o mundo é outro, não é só o mundo do futebol que é diferente. Né? O mundo, de uma forma geral, você falou que o mundo do futebol é mais mimimi, eu concordo contigo também, mas eu acho que o mundo, de uma forma geral, é mais mimimi, né? De certa forma. A criação hoje dos nossos filhos, né? São diferentes. Eu tenho uma filha de 19, um filho de 15. E assim, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, minha filha tem 19, minha filha é a mais velha, né? Eu tenho um moleque de 15. Eu, com 19 anos, o mundo evoluiu tanto assim que eu, com 19, pro meu pai... Eu, pra minha filha, é mais ou menos a diferença de idade de eu pro meu pai. Né? Meu pai foi pai com 30 anos e eu também, do primeiro filho. Então, é a mesma diferença. Assim, eu com 19, na época, meu pai com 50, 31 anos e tal, que é o que eu tenho hoje, eu acho que a diferença de ideias, de pensamentos, era menor em relação ao que hoje uma pessoa de 19, um jovem de 19, e eu de 50... o que existe de diferença de pensamentos. Porque o mundo evoluiu muito rápido nesses últimos 30 anos, né? Essa questão da tecnologia acelerou muito todos esses avanços. Então, eu mesmo hoje, eu tenho 50 anos, né? Sou treinador. Eu tenho que me adequar a muitas coisas também, porque eu fui criado meio que nessa época. Né? Então, eu tenho que mudar meu linguajar em muitas oportunidades. Eu tenho que me adequar a alguns pensamentos até que eu não concorde. Né? E eu acho que eles teriam essa capacidade, sim, eram treinadores competentes, né? E assim, eu acho que, como você falou, né? As pessoas às vezes botam meio que no folclore, né? Por exemplo, você trabalhou bastante com o Antônio Lopes. O Antônio Lopes era um cara muito tático. Não, eu digo assim, e às vezes esquecem desse lado tático, da questão estratégica, né? Que esses caras, o Lopes e o Joel, principalmente esses dois, Joel também era outro cara muito que tem esse folclore todo hoje em dia, mas era um cara muito tático, era um cara muito estratégico durante os jogos, né? E você sabe, o quanto o Antônio Lopes era chato ali no dia a dia e tal. E eu acho que eles iam se adequar, sim. Eu acho que não teria problema, não. Agora, Júnior, me diga uma coisa. Futuro do Júnior como treinador. Como é que você enxerga essa profissão daqui a 10 anos? Sim, é isso que eu falei, né? A gente tem que ir se adequando, né? Em alguns momentos até é difícil essa questão de você tentar ser uma coisa que você viu como diferente dar certo, né? Diferente do que é hoje, né? Mas eu acho que
o profissional competente, ele vai ter sempre o seu valor, né? Ele vai ter sempre o seu espaço. Eu acho que e a profissão de treinador vai evoluir cada dia mais, né? Eu acho que há ciclos também, né? Como já houve o ciclo do mais novo como treinador, como já houve o ciclo do mais velho como treinador. Eu acho que nós estamos agora nesse ciclo do estrangeiro, né? Como treinador. Quase que nós tivemos aí um treinador estrangeiro na seleção brasileira, né? Que era uma ideia do presidente da confederação. Então, assim, eu acho que o profissional mais importante de tudo é ele ser competente e ele ter esse jogo de cintura de alguma forma, né? Para se adequar às realidades do mundo, que o mundo está evoluindo de uma forma muito rápida, né? Já que você está falando em evolução, em Brasília está se discutindo aí a questão da CPI. Quem sabe manipulação de jogos, mais uma vez a discussão acontecendo. Jogos que são comprados, será que a arbitragem está envolvida, tem jogador envolvido, isso aí está sendo apurado. Existe isso mesmo, Júnior? Cara, isso é uma questão muito difícil de se falar, Mas né? você percebe, consegue perceber dentro de campo? Porque tem algumas marcações, não estou falando de agora, do último campeonato, mas da tua vida toda, ao lado do seu pai, ao lado de outros treinadores, que você vê que como é que o cara marcou isso? Ou por que aquele jogador fez aquilo? Porque eu não estou falando só de árbitro. Jogador questão também. Das apostas, né? Que agora é a evolução, né? Aí. É a evolução. Sim. E aí passa muito pelo caráter também, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é o caráter da pessoa, né? Para não deixar se levar isso. Ter a consciência do que é o profissionalismo. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas, assim, eu tenho muito medo de algumas situações também, às vezes, serem faladas, né? E serem taxadas como verdade absoluta antes de se ter provas. Isso é muito complicado, né? O próprio, vamos falar, né? Que é o responsável lá pela CPI, que é o Cajuru, né? Eu me lembro muito bem que em 98 ele afirmou que o Brasil tinha entregue a Copa para a Nike, aquela questão do Ronaldinho e tal, e até hoje não... Na minha visão, aquilo ali é um absurdo, né? Aquela fala, né? E logicamente que não ficou nada comprovado. Então tem os dois lados, a gente tem que averiguar e tal, mas não pode se taxar como verdade absoluta sem ter provas, né? Isso é muito complicado também. Mas você já viu algo estranho? Vou te falar, Wagner, que assim, graças a Deus, eu já trabalhei Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Goiás, Atlético Paranaense, enfim, Cruzeiro, times de Série A, mas também já trabalhei em times bem lá de baixo, como treinador principalmente. Então eu consigo ver os dois extremos, né? Eu acho que no extremo de cima é mais difícil de acontecer essas coisas, né? Lá para baixo já questão de arbitragem, né? Essas questões eu acho que já é uma possibilidade maior, né? Mas, por exemplo, o jogador A pode apostar. Sim. O goleiro, porque você pode apostar tudo. Exato. Se vai ter pênalti, se não vai ter, quantos escanteios vai ter um jogo, né? Se vai ter gol depois dos 40 do segundo tempo, você pode apostar tudo. Sim. E o próprio jogador, o próprio técnico, o árbitro, o VAR, todos eles participam e podem também... São seres humanos, né? Podem apostar. E aí como é que fica? Mas eu acho que já está sendo proibido, né? Pela CBF. Sim, mas aí... Se for pego, tudo né? bem, não vai ser o jogador, vai ser o primo dele, vai ser a irmã, entendeu? Não vai ser o árbitro, vai ser o filho. Né? Então, não tem como impedir. Como é que faz? Sim. Realmente é uma questão muito complicada. É o que eu falei antes também, vai muito do caráter, né? Assim, eu jamais faria... Eu não gosto de aposta, não gosto de nada de... Nem loteria esportiva, na época eu gostava. Acho que vai muito do individual de cada um também, né? E aí é uma seleção natural. As pessoas, logicamente, que tiverem esse tipo de comportamento vão sendo banidas, né? Do futebol, no caso, que é o que a gente está falando. Né? Mas você acha que essa CPI, é claro que está sendo investigada, algumas pessoas, árbitros, parece que tem jogador envolvido e tudo mais, isso aí em breve vai explodir. Mas nós tivemos isso há pouco tempo. Das apostas. Das apostas. Sim. E outras coisas surgiram. E se, mesmo que vários jogadores sejam denunciados de novo, árbitros, né? Talvez aqui as punições aos jogadores, sim, né? Mas você continua com o problema. Sim. Você não consegue impedir. A tendência é só crescer, né, Júnior? Sim. Não, então, eu trabalhei em times menores nessa questão da aposta, né? Que vem de 2, 3 anos para cá, né? E eu, como educador, como treinador, eu procurava conversar. É o que a gente falou das 1001 qualidades do treinador, né? Eu conversava olho no olho com os atletas, né? Falava, cuidado, isso está acontecendo, isso está acontecendo.
você como educador, você tem essa obrigação também, né? Eu acho que os treinadores têm que passar isso para os atletas, as direções têm que passar. Eu acho que hoje em dia, a gente até falou no início do programa, né? As direções hoje estão muito mais profissionais, você tem profissionais muito mais competentes comandando os clubes, né? E isso vem de cima para baixo. Eu acho que tem que ser a orientação que tem que ser passada de direção para a comissão técnica, de comissão técnica para jogadores. Eu vejo esse como o único caminho, né? Eu falei recentemente com o Alfredo Sampaio, né, que é presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Rio de Janeiro, e ele citava isso. A importância do sindicato na orientação, mas do clube também. Exato. Né? Olha aqui, eu estou fechando o papo aqui com o meu amigo Júnior Lopes, e eu queria que você olhasse aqui para a câmera 4 e falasse o que você está pensando e projetando para a tua carreira, né? Dificuldades, situações que podem aparecer positivas, porque você é um técnico diferente. Não que eu queira aqui te elogiar, mas quem está acompanhando e já conhece e conheceu o pai dele, mesmo à distância, que pouca gente tem o contato que a gente sempre teve, né? Sabe do caráter do técnico Antônio Lopes. Eu estou falando do técnico, mas eu estou falando do homem Antônio Lopes. E passou isso tudo para o filho, que é o Júnior, né? E ele seguiu a carreira de treinador. Não sei nem se o teu pai queria que você fosse treinador. Queria, não? Não fazia muita questão, não. Você queria ser o quê, Júnior? Não, assim, na verdade, quando você moleque tem aquela coisa de ser jogador, né? Mas eu decidi, até uma história legal também, eu decidi que eu ia ser treinador com 15, 16 anos, quando eu estava nos Emirados Árabes. Uma vez. Com 15, 16 anos... Não tinha nada de internet naquela época, né? Meu pai era o treinador dos Emirados Árabes, foi jogar um jogo, o segundo jogo da rodada. Foi jogar o jogo do deserto, lá bem longe, 3 horas. Eu não fui nesse jogo, excepcionalmente esse jogo eu não fui. Ele trabalhava no Al-Wassel, um time em Dubai. E o jogo seguinte, o terceiro jogo, no caso, era o clássico, Al-Wassel e Al-Nassr, que eram os 2 times de Dubai. Você morou em Dubai quando Dubai não era Dubai. Exato, 1988, 89. E aí, nós morávamos... bem na metade, assim. A cidade de Dubai é uma cidade pequena. Nós morávamos entre o Al-Wassel e entre o Al-Nassr. Eu ia a pé para os dois. E aí eu me lembro que o Al-Nassr ia jogar, né? E eu sem falar nada com meu pai. Eu falei assim, pô, ele vai jogar contra o Al-Nassr no próximo jogo, né? No próximo domingo e tal. Eu vou lá e vou dar uma olhada no jogo do Al-Nassr e vou passar para ele. Porque antigamente não tinha vídeo, não tinha nada lá, né? E a gente chegando lá. E aí eu fui, fiz o relatório à mão ali e tal, com 15, 16 anos. E aí eu me lembro que ele ganhou o jogo lá em Cofarcan 2-0 e tal, voltou, aí eu fui e entreguei o relatório pra ele. Fiz tudo bonitinho no papel e tal, ainda nem tinha computador, 88, 89, botei no papel e tal, ele olhou aquilo assim. Beleza, aí foi pro jogo, ganhou o jogo de 2-1. Aí eu mascarei, né? Eu falei, agora meus relatórios é que estão adiantando tudo. E ali eu botei na cabeça que eu queria ser treinador, a partir daquele momento ali, com 15, 16 anos. Seu filho vai virar treinador? Ele tá jogando no Audax Rio já a terceira geração aí já tá vindo, né? Mas tá nunca demonstrou interesse? Né? Não, ele gosta de parte tática também pra caramba. Também a gente conversa bastante de parte tática também. Porque o Júnior é um estudioso, né? Eu tô concluindo aqui o papo com o Júnior Lopes, mas eu queria que você mandasse essa mensagem para aquele que já é treinador, que acha que só ser boleirão resolve, mas a parte tática, o estudioso, também faz a diferença, né, Júnior? E você é um exemplo disso. Sim, eu acho que, assim, o equilíbrio é sempre o mais importante, né? Eu tive uma oportunidade, graças a Deus, de conviver em vestiário desde 5 anos de idade, 6, né? Eu convivi ali, eu cresci com o Zico, Roberto, Romário, Renato, Bebeto e tal. Isso me deu uma vivência muito grande, a prática também, né? Isso aí eu acho que é bem importante. E, logicamente, depois, como eu te falei, eu joguei até 17 anos só, não fui profissional. E aí fiz a faculdade, fiz o curso de Educação Física, fiz de treinador. Já tinha o curso de treinador e depois, quando saíram as licenças da CBF, eu fiz todas também, tenho a licença Pro. Então, eu acho que o mais importante é o equilíbrio das duas, né? A prática, que nada como a prática, não tem jeito, com a ciência também, eu acho que é super importante. Né? Futuro do Júnior esse ano de 2024? Aguardando, agora começando os campeonatos brasileiros, né? Aguardando aí para aparecer alguma coisa aí como treinador. A sua rotina é ver jogo de futebol? Ah, eu gosto bastante. Eu acho que não tem um estudo melhor. É lógico que tem outras coisas para se estudar, né? Mas eu acho que o melhor estudo é você ver um jogo. Você ver um jogo, você criar treinamentos em cima de um jogo, você criar conceitos táticos em cima de um jogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Você vê um jogo da Série A, vê jogo da Série B, C, D, você vê tudo. Recentemente você comentou um jogo na TV Brasil. Comentei semana passada da Série B. E a diferença? Foi bem legal, o Sport Amazonas, e a diferença? E a diferença? Porque parece que são jogos diferentes, né? De Série A e Série B, você diz.
Sim, mas esse jogo, por acaso, né? A Série B hoje em dia tá muito evoluída, né? Se você pega a Série B há 10 anos atrás, a Série B tinha uma diferença muito grande entre Série A e Série B. Mas aí você pega um time da Série D. Sim. Né? É outro mundo. É outro esporte, como se costuma dizer, né? Você tem que se adequar, né? Eu, ano passado, trabalhei na Série D no Camboriú, foi bem bacana. Eu já fui campeão brasileiro da Série C no Macaé, né, em 2014. Você tem que se adequar. Eu tenho um computador, né, no caso, que eu tenho listado. Eu gosto muito de observar atletas também, né? O Audax mesmo, que nós montamos em 2023, ano passado, né? Nós fomos vice-campeões da Taça Rio, perdemos o Botafogo na final. Era o Carlinhos, que está no Flamengo, né, que eu trouxe do nada. Era o Urso, que estava no Botafogo, que eu trouxe do nada. O Pablo Tomás está no Guarani. O Igor Leite foi para a Tailândia. Quer dizer, então eu procuro buscar esses... é o que eu ia falar do computador. No meu computador, eu costumo ter o jogador para Série A, para Série B, para Série C e para Série D. Eu tenho que me adequar ao tipo de situação, né? Tem jogador para tudo que é nível. E o tipo, né, de recurso que você vai ter na mão. Exatamente, que é muito importante. Muito bem. Júnior Lopes, obrigado pela sua presença aqui. Gostou do papo? Muito. Pena que já acabou. Aqui é rápido, aqui é diferente. Eu já vi podcast do Júnior de 2 horas, 2 horas e pouco. Aqui é diferente. O nosso bate-papo hoje foi com o Júnior Lopes, técnico de futebol, e aí eu colocaria entre parênteses, estudioso de futebol, que é um detalhe muito importante que tem que ser frisado. Se você quer um time organizado, com um cara profissional e estudioso, esse é o cara. Júnior Lopes foi o meu convidado, conheço ele desde pequenininho, né? Desde pequenininho, tá aí comigo hoje no nosso podcast. Você que me acompanhou no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto, e também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. Daqui a pouco eu vou anunciar aí o vencedor da nossa promoção com o Balbinos Costelão. Gostou do papo? Daqui a pouco tem muito mais. Você me acompanha só pra você.